E aí, galera do Ponto-Chave, vamos para a última aula do nosso orçamento, tá? De cotação, no caso, que é a aula de mão de obra, tá? A gente vai cotar a mão de obra, entender como que funciona, como que é cobrado, tá? Então, vamos lá para nossa planilha de orçamento. Estamos com o nosso orçamento aqui já em 305 mil. Vindo aqui para o orçamento analítico, eu tenho aqui mão de obra, onde eu posso fazer aqui a cotação. Primeira coisa que eu vou cotar é mestre e equipe, tá? A parte de pedreiro. É muito importante, pessoal, quando você for fazer a negociação, é perguntar o que está incluso e também o que não está incluso, tá? Por quê? Tem mão de obra que faz determinado serviço, tem mão de obra que não faz. E quando você especifica, você negocia, você já fica ciente, você não tem sustos durante a obra. Pô, você cotou, mas você falou que era tanto, mas isso aqui não está incluso, aquilo lá não está incluso. É muito comum, então por isso que você precisa conversar e perguntar. O que é importante? Ferramentas, tá? Então perguntar para o teu pedreiro, para o teu mestre de obras, quais ferramentas que ele não tem. Você tem escora? Tem mão de obra que tem mão de obra que não tem. Você tem andaime? Tem mão de obra que tem mão de obra que não tem. Você tem betoneira? Tem mão de obra que tem mão de obra que não tem. E mesmo tendo material, pessoal, às vezes é necessário também fazer a locação. Nós já consideramos a locação ali, né, de andaime, mas, por exemplo, numa obra que eu estou executando, a mão de obra tem andaime e mesmo assim foi necessário a aquisição de novos andaimes, porque um sobrado, ele tinha uma quantidade de pernas insuficiente porque precisava fazer, para liberar novas frentes ali por questão de prazo também. Então são N motivos, tá? Mesmo a mão de obra tendo, às vezes você precisa também fazer a aquisição. Questão das ferramentas, ok? Outra coisa muito importante é até onde vai o serviço dele. Porque geralmente eles cobram por metro quadrado de construção. Eu faço R$500 metro quadrado, R$600 metro quadrado. Mas até onde vai? Você vai colocar revestimento no piso e nas paredes? Não, isso aí não está incluso. É só a parte cinza, é até o reboco. Depois tem o aditivo dos revestimentos. Você chumba os eletrodutos? Passa os eletrodutos, as caixinhas? Não, isso aí eu não faço. Isso aí você vai ter que ver com o eletricista. Tá? Então é importante ver. As coisas mais comuns é o pessoal não chumbar eletrodutos e caixinha, tá? Deixar os revestimentos de fora ou querer cobrar, vamos dizer assim, aditivo pela quantidade de revestimento, porque você tem muitos banheiros na tua construção ou você tem, sei lá, um pé direito alto que você vai revestir até lá em cima, tá? Então por isso que é importante você abrir o projeto e mostrar todo o serviço que precisa ser executado. Aqui vai ter revestimento, aqui não vai ter, aqui vai ser só reboco. Então tem tudo isso aí. Outra coisa muito importante, a laje, eu vou fazer um rebaixamento com gesso, então ele não precisa rebocar a laje, tá? Porque se a pessoa for por metro quadrado, vai depender muito da execução, né? O que vai ter, o que não vai ter. Então é importante você conversar como vai ser feita a construção e quais são os serviços que você espera que ele execute. De modo geral, para essa construção aqui no município de Guaíra, tá, no Paraná, a mão de obra que a gente fechou, ela cobra R$500 por metro quadrado de construção, fazendo a instalação dos revestimentos também, tá? Então ele assenta para mim os porcelanatos. Outra coisa muito importante, né? Em porcelanato existe um tamanho limite. Geralmente até 80 por 80 o pessoal não cobra aditivo. Acima dessa dimensão eles cobram aditivo porque precisa trabalhar com ventosa, precisa de um ajudante para levantar a peça, fica muito pesado. Então, né, é mais serviço, é mais demorado para você colocar a peça, então eles cobram aditivo aí na mão de obra, tá bom? Então aqui R$500 por metro quadrado com revestimento até 80 por 80. Então já está aqui feita a cotação, R$500 metro quadrado. E eu preciso colocar a área, né? A construção a gente sabe que é 192 metros quadrados, então eu vou colocar aqui 192. Foi para R$96 mil que eu vou gastar com mestre e equipe. Próxima cotação aqui, eletricista, tá?
Ah, outra coisa, pessoal, aqui, mão de obra de churrasqueira é separado, calçado também geralmente é separado. Às vezes eles fazem até aquela calçadinha ao redor da construção, tá incluso, mas você precisa sempre perguntar, tá? Conversar. E também se ele faz a parte de encanamento, eu tinha esquecido aqui, né? Encanamento, tá? O encanamento tá incluso, água fria, água quente não. Água quente você vai precisar do encanador. Mas às vezes nem água fria o pessoal faz a instalação, então você precisa conversar e perguntar, ó, tá incluso também fazer o encanamento, né, água fria, esgoto, sim ou não. Se não, você precisa fazer uma cotação com outro profissional. Mas nesse caso nós vamos gastar aí 96 mil com pedreiro, né, mestre e equipe. Depois eletricista. Eletricista, eles aqui cobram por ponto, cerca de R$30 o ponto. O que é o ponto? Interruptor é 1 ponto, lâmpada é 1 ponto, tomada é 1 ponto, chuveiro 2 pontos, né? Porque é fase e fase. Dentro do quadro de distribuição, cada adjuntor é 1 ponto, adjuntor bifásico é 2 pontos, trifásico 3 pontos, enfim. Então, nós temos aqui, vamos voltar para a parte elétrica para a gente estimar a quantidade de pontos que a gente vai ter, né? Então vamos lá. Interruptor DR aqui é 1, DPS 2, 3, 24, né, vai dar 27, chuveiro elétrico 2, então vai dar 4, 27 com 4, 31, 31 com 15, vou colocando aqui, né, 31 com 15, o quadro não, ponto de ar-condicionado vai dar, 2, né, porque é bifásico, lâmpada LED 27, né, mais 27, interruptor triplo 3 pontos, interruptor simples 1 ponto, interruptor e tomada 13, então vai dar 26, né? Que é o interruptor e a tomada. Aqui tomada 13 e aqui, opa, desculpa pessoal, acabei errando aqui, vamos lá, 26 que eu parei foi aqui, né? Que é o interruptor simples, tá? Então deixa 3 vai ser 13, tá? Eu coloco 13. E aqui interruptor e tomada 5, então aqui é 10. Ok, eletroduto não, né? Vai cobrar. Aí disjuntor, disjuntor tripolar, então mais 3, monopolar mais 5, polar mais 1, bipolar mais 4 e aqui bipolar mais 10. Caixa octogonal e não cobra, ok. Deu 131 pontos, tá? Uma estimativa aí de 131 pontos. Aqui, né? Então vamos lá, 131 pontos, aí R$3.930. Aí, no caso, se ele tiver que chumbar os eletrodutos, ele vai cobrar um aditivo. Mas se for somente passar a fiação, é por ponto, tá bom? Então cerca aí de R$4.000 a gente vai gastar com o eletricista. Agora pintor, pessoal. Pintor vai depender se é massa acrílica, se é massa PVA, se é textura projetada, se é cimento queimado. Cada tipo de pintura vai ter uma mão de obra diferente. Então, quando a gente fala pintor acrílico, pintor PVA, a gente está falando da pintura finalizada, que é o que? Você selar a obra, passar o selador, passar a massa PVA ou massa acrílica, lixar essa massa e rolear, né? Deixar ela acabada. Então, quando é massa acrílica, R$25 o metro quadrado, na cotação nossa aqui. Massa PVA, R$20 o metro quadrado, pintura projetada, 17 e cimento queimado tá 50. Na verdade, vou até atualizar, R$60 a gente fechou ali um último serviço, beleza? Então, vamos lá, pintor acrílico. Pintor acrílico, eu vou aproveitar, ó, como eu já tenho aqui a parte de limpeza, pintor acrílico eu sei aqui, ó, massa acrílica, vai ser igual isso aqui. Pronto. Pintor PVA vai ser o que? PVA vai ser igual que eu vou passar de massa PVA nas paredes, mas no teto, né? Cadê? Em vez de pegar a massa, eu vou pegar aqui, ó, pintura acetinada em parede. Desculpa, tá certo. Massa em parede, no teto. Acho que já está incluso, né? Aqui a massa, já está inclusa, a massa PVA, vai ser igual a isso aqui mesmo. Ok. Projetado. Eu tenho aqui 32 metros quadrados e projetado. E cimento queimado eu não tenho, eu não vou ter cimento queimado. Então tá aqui, ó. Pintor acrílico, né? Igual a quantidade de massa acrílica.
Pintor PVA é igual a quantidade de massa PVA, porque a gente considerou daí parede e teto. E o projetado aqui a gente também considerou. Cimento queimado não vai precisar. Então deu quase 18 mil reais aí de pintor, tá certo? Então aí já deu mais de 100, quase 120 mil, né? Aí só de mão de obra. Outras mãos de obra, tá? Instalador de porta, pessoal. Às vezes, né? Isso aí é outro ponto que você precisa conversar com o pedreiro. O pedreiro ele faz a instalação das portas. Na maioria dos casos, não, tá? Ou se ele faz, ele cobra como aditivo. A gente contrata, aqui é o seu Valmir que a gente contrata, para fazer a instalação das nossas portas de madeira, tá? Porque a porta de vidro já tá na vidraçaria, né? Ele dá material mão de obra. Mas as portas de madeira é o seu Valmir que instala para nós. Então ele cobra aí cerca de 100 reais, 110 reais, depende do tamanho da porta, para fazer a instalação. Ele vem e instala para nós. Material por nossa conta, né? Espuma expansiva ali que precisa, já tá até na composição das portas. Então, por unidade, tá? Quantas portas de madeira a gente vai precisar? Vamos aqui na nossa quantidade de portas, né? Aqui, cadê? Portas. Então, aqui, ó. Essa aqui, ó. Uma, duas, vai ser essa aqui. Então, aqui são 4 e aqui são 2. Então, são 6 com 5. Então, são 11 portas, pessoal. 11 portas aí para instalar. Seu Valmir vai levar da gente aí R$ 1.200. E aqui tá outras mãos de obra, pessoal. Limpeza MD Clean. Aqui é uma empresa que faz limpeza, tá? Finalização de obra. Mas a gente vai considerar uma diarista. Como a gente vai fazer certinho, isolar, a gente vai usar uma diarista, tá? Então a diarista, pessoal, para uma obra dessa, aí cerca de R$ 300, né? Uma diária em 2 mulheres ali, duas profissionais, ou uma em 2 dias acaba fazendo. E outra coisa que a gente precisa considerar, levar, né, para o nosso orçamento são contas. Por quê? Durante a obra, pessoal, a gente vai gastar energia e vai gastar água, então a gente precisa considerar, tá? Cerca de 100 reais de água e 120 de luz tá saindo aí as nossas obras. Inclusive tem até um talão aqui, ó. Deu 60 reais, tá? Mas deu 60 reais porque é taxa mínima. É uma obra que estava parada esperando sair a linha de crédito do financiamento do cliente, tá? Então 100 reais de água e 120 de luz. São 10 meses de obra, então já deu 2.200. A gente precisa emitir depois uma CNO. Aqui está reconhecimento de firma para contrato e seguro de obra que a gente sempre faz nas nossas obras, um seguro. Então 2.700. De modo geral, isso aqui, pessoal, a gente leva em consideração, mas para esse orçamento, a título de comparação, tá? Com o CUB, eu não vou considerar, porque o CUB não considera isso aqui. Então, deixa eu tirar as contas, ok? E vamos ver o custo da nossa obra. Olha só, ficou orçado em R$ 424.820, tá? Colocado maior para o menor, então a gente vai gastar mais com mestre e equipe, depois superestrutura, esquadrias de vidro, cobertura, revestimento, vedação, pintor, infraestrutura, revestimento de parede, ali, enfim, já são, né, são quase 425 mil reais que ficou a nossa obra, tá? Então aqui a gente está no analítico, eu também vou ter um quantitativo de material por etapa e um resumo de material, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui na nossa obra. O que a gente mais vai gastar de material? Deixa eu mudar aqui percentual, maior para menor. O que a gente mais vai gastar, pessoal, nessa obra é revestimento porcelanato, cerca aí de 32.241. Depois, cobertura metálica para telha fibrocimento, né? Estrutura de cobertura, cerca aí de 22 mil. Depois vem tijolo, cimento, laje com bigota protendida, ferro 10, tábua de 30, gesso, rufo, concreto usinado e aço. Uma coisa muito legal que eu gosto de fazer nos orçamentos, pessoal, é ver o princípio de Pareto, se está sendo aplicado ou não. O princípio de Pareto, para quem não sabe, diz que em 20% das tuas ações vão estar presentes 80% dos resultados. Então, o que eu vou fazer? Ó, aqui eu tenho um percentual. Vamos dar uma olhada. Ó, até onde que vai 80%? Ó. Cadê? Ó, aqui. Olha só, soma 80,37%. Quanto que deu? 26. Ou seja, em 26 itens eu tenho
80% do meu custo de material. Mas quantos itens foram quantificados para essa obra? Vamos dar uma olhada. Olha só, 159 a contagem aqui, ó, soma 100 e aqui 159 itens. Então vamos ver o percentual, né? Vai ser igual 26 dividido por 159 e aqui em percentual. E olha só, 16%, pessoal. Então, 16,35%. Tá muito dentro do princípio de Pareto, né? Não vai ser exatamente 20%, mas vai ficar em torno ali. Se eu quero ter 80% de assertividade, pessoal, na minha construção, eu preciso focar em apenas 16% dos itens, né? Isso aqui é economia de trabalho. Tá certo? Então, quais itens são esses? Revestimento porcelanato, cobertura metálica, bloco cerâmico, cimento, laje, ferro 10, tábua de 30, gesso, rufo, enfim, até ali que deu, cadê? Vamos voltar. Até a coluna armada, aqui, ó. Até entrou o andame, pessoal. Geralmente não entrava o andame, tá? Entrou o andame aqui, argamassa, areia, porta, né, massa, PVA, enfim. São esses itens que eu preciso cuidar para ter 80% de assertividade. Orçamento finalizado em 424 mil. E na próxima aula a gente vai fazer a comparação com o Cube, tá? Será que tá dentro? Será que ficou fora? Quanto que ficou dentro ou fora? Beleza? Então, pessoal, até a próxima aula.